Para o início desta celebração, nós iremos agora acolher os diáconos permanentes, os presbíteros, os nossos bispos auxiliares e também o cardeal Dom Leonardo, e a todos vocês, cada um, cada uma que vieram aqui, não somente para uma atividade de representação, senão para esta experiência da comunhão, comer juntos do mesmo pão. Num primeiro momento deste ato, nós vamos saudar o nosso arcebispo, cardeal Dom Leonardo, com a palavra de um dos representantes dos nossos cristãos leigos e leigas, da vida religiosa e do ministério ordenado, que são os grandes agentes de evangelização nesta cidade. Nos coloquemos em pé, em prontidão de caminhada sinodal. Acolhemos este rito de ingresso e depois vamos participar das saudações ao novo cardeal. Canta bonito, povo de Deus. Pode cantar. Eu sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nessa grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nessa grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. E aí, levantando as mãos, o povo canta. Deus que é irmão. De um Deus que é irmão. Jesus Cristo, nosso guia, anima o nosso caminhar, nos aponta o caminho certo e de braços abertos nos ensinar. É preciso fazer opção pelo irmão peregrino que foi esquecido e por ele lutar. E o povo canta. Sou missionário, sou povo de Deus. Ao mesmo tempo que levanta as mãos, Sou índio, caboclo, mestiço, vai saudando da vida missão. o nosso cardeal Dom Leonardo, Aqui nesta caminhada que é sinodal. sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nessa grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. De um Deus que é irmão. De um Deus que é irmão. Toda a Assembleia é convidada a acolher o nosso arcebispo cardeal Dom Leonardo Steiner com uma vibrante salva de palmas. Fiquemos à vontade nesse momento, podemos nos sentar. Gostaríamos de dirigir palavras de saudação. Fizemos assim naquela ocasião em que Dom Leonardo chegava aqui. Nesse caminho de Assembleia Sinodal foi muito bonito perceber a participação da vida religiosa no processo de evangelização e, sobretudo, a participação destemida da vida religiosa feminina. A irmã Irene, que nos ajuda nesse processo de caminhar, dirige palavras de acolhida e saudação
ao nosso cardeal arcebispo. É uma alegria, Dom Leonardo, nosso cardeal, em nome de toda a vida religiosa presente, aqueles que nos ouvem também pelas mídias sociais, dessa expectativa, dessa esperança, dessa presença que o Senhor é conosco, todos os consagradas, que representamos essa igreja também junto a todos aqui presentes, as nossas atividades pastorais, serviços, e essa presença tão gratificante, tão presente em nossas vidas. Seja bem-vindo, seja essa luz, seja essa esperança, seja essa presença de fé. Continue sendo, né? Já é. Continue sendo conosco, todo o povo de Deus, essa alegria e essa voz que leva até o Papa e traz para nós nessa caminhada sinodal, de sinodalidade. Grande abraço, seja bem-vindo. A oração que nos acompanha nesse processo de Assembleia Sinodal. Usa o Teu Espírito Santo, os missionários capazes de ouvir os clamores do Teu povo, anunciar o Teu amor, pois não existe amor sem entrega. O ministério ordenado, presbíteros e diáconos, os padres ou diocesanos, encardinados, ou os missionários que nos ajudam, a vida religiosa masculina, os frades, irmãos, as congregações religiosas que estão sempre conosco, também são esta presença encarnada que anuncia esse cuidado amoroso de Deus. Em nome do Ministério Ordenado, pedimos ao Frei Paulo Xavier, que dirija também palavras de acolhida ao nosso cardeal. A paz e no bem, Dom Leonardo, seja bem-vindo aqui na nossa realidade tão concreta, que é essa voz da igreja na Amazônia, na sua pessoa, junto com o do Papa. E indicou o caminho. Que seja essa experiência mesmo de indicar caminhos para a consolidação da paz, do bem, da fraternidade, do amor entre os povos. Que essa bonita experiência da sinodalidade, desse embalo da Amazônia, nessa singeleza da vida, possamos conjugar essa bonita experiência de Deus na vida da igreja, na vida da Amazônia. Seja bem-vindo. Para um coração franciscano, a nossa igreja tenda para ser preparada a homens, populações nativas e imigrantes que vivem nos beiradões, nos centros urbanos e nas periferias das nossas cidades. A grande força da igreja de Manaus está em homens e mulheres batizados, cristãos, leigos e leigas, que no sacramento do matrimônio, em experiências de consagração, tocam para frente a vida das nossas comunidades, o serviço pastoral em nossa arquidiocese. O instrumento de trabalho da nossa sinodal consegue contabilizar quantos são os presbíteros, os diáconos, os religiosos e religiosas, mas não consegue contabilizar quantos são os cristãos leigos e leigas que atuam também nos movimentos e comunidades de vida, disse deles, incontáveis e generosos. A nossa ação que passa pela mão de vocês, são cristãos, também em nome de todos vocês, saudação. Dos leigos e leigas desta arquidiocese
de Manaus e também de toda a Amazônia. Luz e principalmente esperança na sua caminhada, e que o Senhor possa realmente ser um sinal de construção de uma sociedade mais justa e fraterna a partir das diversas realidades dos leigos e leigas engajados, e que Deus possa realmente alimentar e que o Senhor possa ser de fato na vida de cada um de nós um sinal de esperança e de construção do reino de Deus aqui e agora. Seja bem-vindo. Bem, falando de reino de Deus, então, foi bom que os cristãos leigos recuperam essa categoria. Agora somos nós que já saudamos as palavras do nosso. O sermão vem depois. Eu só queria aproveitar o momento para agradecer ao Lourenço, a irmã Irene e o Frei Paulo pelas palavras dirigidas. São dirigidas à nossa igreja. Eu estou aqui como bispo, fui enviado como bispo, e eu considero essas palavras dirigidas à nossa igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu entendo o cardinalato como um... Eu venho de uma família pobre, de agricultores. Tratei dos porcos, tratei das galinhas, tudo aquilo que nós fazemos quando vivemos. Eu sou de uma família de 16, eu 13º, 3 religiosos, os meus irmãos, o meu irmão e a minha irmã já são falecidos. Como eu sou quase a rapa do tacho, como se diz no sul, os mais velhos todos já estão na casa do pai. Pai e minha mãe eram pessoas de uma fé profunda. Pude ouvir a última conversa entre o meu pai e minha mãe, um pouco antes dele vir a falecer. Que palavras de fé. O último momento da vida da minha mãe, ela ansiava pelo céu, pela eternidade. Ela foi ao encontro da morte com alegria. Quer dizer, eram pessoas de uma fé muito profunda. E eu sou profundamente grato por ter herdado já no leite materno essa fé. Portanto, o título de cardeal não é um mérito pessoal. É um bebê nas fontes, é uma herança que se recebe e que depois se tenta, na vocação, nos ministérios, levar adiante aquela fé que cada um recebeu, que eu recebi. E eu tive também a sorte e a graça de ser introduzido na vida e espiritualidade de Francisco de Assis. É uma espiritualidade da gratuidade, da minimidade, do serviço, que tem orientado a minha vida de frade, a minha vida de presbítero, mas especialmente a minha vida de bispo. Quer dizer, tentar, não é tentar ser simples. Tivemos com ele olhando. É que a última vez que tínhamos encontrado, eu vinha de uma cirurgia, estava assim, bem magrinho, né? Ele olhou e disse, não, está te fazendo. Eu disse, está me fazendo muito bem. Está me fazendo muito bem. O título de cardeal não é um título, eu até gostei de que me chamem de cardeal da Amazônia, porque não é um título pessoal. Isso nas palavras de Papa Francisco. Quer dizer, ele que está tão ligado à nossa região, às nossas igrejas, o nosso modo de ser, desejava ter alguém que o pudesse ajudar, como disse ele, no ministério de Bispo de Roma. E não só que corresponde ao Brasil,
mas também que corresponde aos outros países, a Pan-Amazônia. Eu sou muito agradecido por todas as manifestações de carinho, de afeto que tenho recebido. Mas o que me alegrou mesmo foi ouvir de várias pessoas que mais uma vez se lembrou de nós. No tempo da pandemia ele se lembrou, telefonou. E ele, continuar a estar presente no meio de nós, nomeou uma como cardeal. E eu vou procurar isso, ainda mais junto aos pequenos e pobres, e ajudar que a nossa igreja seja ainda cada vez. Se formos olhar a história da nossa igreja de Manaus, das nossas igrejas da Amazônia, é uma caminhada extraordinária, sinodalidade. E desejo continuar. Nós estamos tentando entrar na dinâmica ainda mais profundamente, e hoje teremos a graça de receber o subsídio final para a nossa assembleia final, que é no mês de outubro. Então, obrigado pelas manifestações, pelo apoio, mas especialmente também pelo serviço dos diáconos apresentados. Dito. Muito bem, nesse momento então o cardeal Dom Leonardo, nosso bispo, com os bispos auxiliares e também com o vigário episcopal, Monsenhor Sabino, se recolhem à sacristia, se preparam para a presidência desta Eucaristia. Nós podemos continuar com os nossos cantos e depois então temos o ingresso da presidência da Eucaristia, nesta celebração que marca sempre a vida e a sinodalidade da nossa Arquidiocese de Manaus. Você acompanha a transmissão diretamente da Catedral Nossa Senhora da Conceição. Pra ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Oh Pai, somos nós o povo eleito, e Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito,
A sabedoria sempre nos questiona. Quem é que pode imaginar, prescrutar os desígnios de Deus? A amizade que a gente estabelece pela fé supera toda relação de exploração que escreve experiência de essa numa resposta incondicional a Jesus. É na do pão, Senhor, e que a gente se reconhece também. Nesse ano de caminhada de Assembleia Sinodal, quantas vezes foi no altar de Deus, na celebração da palavra, na celebração da Santa Missa, que nós nos reconhecemos na vida comunitária, na vida de evangelização. Que esta missa, que esta Eucaristia faça arder o nosso coração. Que ela nos faça bem, que a gente se sinta bem e nos sintamos cada vez mais comprometidos. Iniciemos esta nossa Eucaristia com Ó Pai, somos nós o povo eleito que Cristo deu. Somos nós o povo eleito que Cristo veio. Sinal de salvação, aleluia. O Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos Cristo veio reunir. Ó Pai, somos o povo que Cristo veio reunir para anunciar o
Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Somos um povo eleito. Fomos elegidos, fomos escolhidos. Elegidos e escolhidos para seguir Jesus. Somos um povo. Nós temos uma herança, nós temos um passado, nós somos um povo de Deus. Um povo de Deus a caminho. Por isso, na celebração de hoje, vamos acolher toda a nossa caminhada sinodal que temos feito para podermos caminhar para a última etapa da nossa Assembleia Sinodal. Queremos louvar e bendizer a Deus pela participação de todos, louvar e bendizer a Deus por todo o trabalho intenso da comissão, a dedicação de tantos irmãos e irmãs para que a Assembleia Sinodal fosse possível. E assim, damos continuidade a um caminhar missionário da nossa igreja. Nenhuma novidade, mas o desejo de permanecermos na fidelidade do seguimento de Jesus. Como nos dirá o Evangelho de hoje, uma fidelidade até a cruz. Justamente na cruz, nas tensões, nas desilusões, permanecermos fiéis a Jesus. Sermos o povo de Deus que às vezes caminha no deserto. Para bem celebrarmos, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Deus misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza todos à vida eterna. Amém. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós somos santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Rio Mar, vamos acompanhar agora a liturgia da palavra. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhes desse sabedoria e do alto lhe enviasse teu Santo Espírito? Só assim se tornam retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens que aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce verdejante,
mas a tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimos, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim. Quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele ver que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos e irmãs, esta é palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo, discípula de Jesus, sermos todos discípulos missionários, discípulas missionárias, povo de Deus. Discípulo aquela que ouvindo aprende com Jesus, vai vendo seus gestos e aprende com ele, percebe como ele reza e reza como ele reza. Em ouvindo, vendo, vendo e ouvindo, vai se tornando sempre mais discípulo, discípula, seguidor, seguidora ao modo de ser e agir de Jesus. Ser discípulo de Jesus é um aprender, é uma busca de aprender, de saber, de ver o que é, como fazer, experimentar a caminhar, exercitar-nos, escutar para compreender, em coerência com o empenho de seguir a Jesus. Somos tão desejosos de seguir Jesus. A nossa busca não é outra coisa que o encontro com Jesus Cristo, corpo a corpo, participação no seu modo de ser, identificação do nosso modo de ser com sua vida, com sua pessoa, com a sua palavra
Ele, palavra, o Evangelho, a boa notícia. Essa realidade do encontro introduz no aprender do discípulo, da discípula, uma seriedade existencial, quase poderíamos dizer uma seriedade mortal. Aprender com Jesus significa ir com Ele para onde Ele que desejar, ir com Ele até a morte e morte de cruz. Quem não carrega a sua cruz, não seria essa atitude, esse modo de viver, de seguir, que vem dito no Evangelho que acabamos de ouvir, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Seguir Jesus atrás não é aquele que fica, mas aquele que sempre de novo está na tentativa de seguir os passos, os gestos, as palavras, o ensinamento de Jesus. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Este modo de viver que vai fazendo de todos os momentos, dores, alegrias, mortes, a possibilidade de ser como Jesus, até a cruz. As tensões, os dissabores, as incompreensões que nos levam à encruzilhada da vida como possibilidade de viver um novo mais livre e libertador. Todas encruzilhadas que nos levam à decisão de ter que tomar uma direção, de permanecer na tensão, até perceber uma nova chance, uma nova abertura, novos caminhos. Sim, a cruz, amados irmãos e irmãs, é sempre uma tensão, mas uma tensão criativa, uma tensão libertadora. Assumir, colocar a cruz sobre os ombros, ou como nos propõe o Evangelho, carregar a cruz. No seguimento de Jesus, como discípulo, discípula, estamos sempre na disponibilidade de tomarmos as tensões existenciais, as tensões da nossa cotidianidade, da nossa convivência, mesmo as dúvidas da fé porque às vezes passamos, como possibilidade, não como frustração, não como impedimento. É a chance de avançar sempre mais na fé. A cruz como transformação, como foi para Jesus. Dizia Santo Hilário, devemos, pois, seguir ao Senhor tomando a cruz de sua paixão, se não na realidade, ao menos na vontade. Carregar a cruz como Jesus, que fez a vontade do Pai até a morte e morte de cruz. Fazer a vontade do Pai é algo particularmente exigente, delicado, uma vez que é possível confundir a vontade do Pai com as nossas habilidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Fazer a vontade do Pai é viver radicalmente o Evangelho de Jesus, como fez Francisco de Assis, quando ouviu o discurso missionário. Ao ouvir o discurso missionário, diz: é isso que eu desejo, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. E o fez, e o viveu, mesmo na fragilidade. Fazer não significa simples execução de qualquer coisa, assim também não significa simplesmente uma ordem, um desejo. Fazer a vontade do Pai contém todo o dinamismo da liberdade e da gratuidade de Deus. A gratuidade de Deus que se manifesta como novos céus e nova terra, que envia o sol e a chuva sobre justos e injustos, que limpa os vales das sombras da morte com o sopro vivificante da ressurreição, que desce até os abismos e sobe até as alturas dos céus, que cuida dos pássaros do céu e das flores do campo, que derruba os poderosos dos tronos e eleva os humildes. Em uma palavra, fazer a vontade do Pai, estar na dinâmica amorosa do Pai. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Parece duro e penoso, mas vejam, queridos irmãos e irmãs, o que nos diz Santo Agostinho. Mas não é nem duro e nem penoso, porque quem manda é o mesmo que nos ajuda a realizar o que nos manda. Meu jugo é suave e o meu peso é leve. Quando compreendermos a vida de Jesus,
tudo mais se suaviza, apesar do peso. Porque tudo o que é duro no mandato, o amor faz com que se converta em suavidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao mês de setembro e a Igreja do Brasil celebra, bendiz, louva, ouve o mês da Palavra de Deus. Setembro, o mês da Bíblia, ela sempre mais seja presente na nossa evangelização, na nossa ação pastoral, nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Há sempre a palavra como centro, porque é Jesus. Na palavra e pela palavra, outra pessoa nos vem ao encontro e nós na palavra encontramos os outros. Na palavra soa o que somos, o que o outro é. O que somos na palavra que enviamos e o que é o outro na palavra que me vem ao encontro. A palavra é sempre, queridos irmãos e irmãs, a força de uma presença, mesmo quando ela é escrita, aparentemente morta, cheia de vida. Basta começar a ler e deixar-se intuir por ela. A palavra se fez carne e veio morar entre nós e nós contemplamos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que nos veio ao encontro nos diz quantos somos discípulos desejados, amados por Deus. O Pai nos concede a palavra e nos envia a palavra, o Filho palavra. Não nos falam mais profetas, mas o Filho palavra e Jesus, a palavra do Pai, nos falou de muitos modos, com gestos, palavras, curas, olhares, silêncio e prece. Quantos modos usou Deus em Jesus para falar conosco? Ele, a palavra de Deus entre nós. Papa Francisco nos diz que a palavra possui em si mesmo a tal potencialidade que não a podemos prever. O Evangelho fala da semente que, uma vez lançada na terra, cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme. A Igreja deve aceitar, diz Papa Francisco, esta liberdade incontrolável da palavra. Mas se não a lemos, se não ouvimos, como torná-la incontrolável? Ela é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas e muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Na palavra, Deus vem ao encontro e na escuta da palavra saímos ao seu encontro. A leitura e meditação da palavra de Deus é sempre um encontro. A caminhada sinodal que fizemos, queridos irmãos e irmãs, foi guiada pela palavra. Sempre de novo a palavra guiar os nossos encontros, as nossas discussões, as nossas reflexões e as nossas meditações. E hoje entregamos o resultado desta caminhada à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus nas nossas comunidades que enviaram as suas contribuições e que agora desejamos levar para o final da nossa Assembleia. Gratidão a todas as comunidades, todas as pessoas, irmãos e irmãs, que nos ajudaram na caminhada sinodal. Gratidão a todos os presbíteros que se engajaram tão profundamente nas suas comunidades, animando as comunidades para que realmente fosse uma caminhada do povo de Deus. Gratidão à nossa comissão, que tanto se esforçou, tanto se dedicou para que a caminhada fosse uma caminhada de toda a nossa querida arquidiocese. Na homilia da celebração com os novos cardeais, Papa Francisco nos dizia que a admiração é o caminho da salvação. E nos alertava para o perigo de nos sentirmos eminentes, a tentação de se sentir-se mais alto, de sentir-se eminentíssimo, de achar que é uma iminência. Ele dizia que esta tentação é o verme da mundanidade.
manter-se na admiração da presença tão humilde e humanada de Deus no meio de nós. O pão que daqui a pouco vamos celebrar, a palavra humilde que acabamos de escutar. Manter-se, portanto, nessa admiração de Deus no meio de nós, no Deus que serve os pequenos e poderosos, que cuida dos pássaros do céu, dos lírios do campo, pois tudo mais, queridos irmãos e irmãs, é vaidade das vaidades. Títulos não nos fazem mais filhos e filhas de Deus. E na missa com os novos cardeais, ele nos dizia: um cardeal ama a igreja sempre com o mesmo fogo espiritual, tanto nas grandes questões como nas pequenas, tanto no encontro com os grandes deste mundo, e deve fazer o mesmo com os mais pequenos, que são grandes diante de Deus. Deus me dê a graça da simplicidade. Neste mês de setembro, amados irmãos e irmãs, tomemos tempo para divulgação, reflexão, meditação da palavra de Deus, especialmente a leitura, para nos afeiçoarmos cada vez mais à palavra. A palavra que nos alimenta, nos faz cada vez mais discípulos de Jesus. Nos ajude a descobrir a grandeza e tomar a cruz sob os ombros e caminhar no meio das dificuldades, mas especialmente no meio das alegrias. Guardemos a palavra, não percamos a palavra concebida no nosso íntimo, dizia Santo Agostinho, que guardemos a palavra de Deus para que as cruzes sejam redentoras e libertadoras. Amém. Creio em Deus, Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, o Senhor deseja que os seres humanos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Elevemos com confiança as nossas preces e digamos: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Olhai vossa igreja, para que seja da palavra e o fortificai-nos no caminho do seguimento de Cristo, carregando a cruz de cada dia, sendo sinal de esperança para o mundo, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, vosso povo. Protegei os brasileiros e brasileiras que, nesta semana, comemoram os 200 anos da independência do Brasil. Libertai-os sobre as correntes do desemprego, da fome, do preconceito, da falta de desigualdades, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Ajudai-nos no e na meditação da vossa palavra, que é viva e eficaz e fala ao mais profundo dos corações, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. E façamos juntos a oração da Assembleia Sinodal. Deus nosso Pai, pela ação da Tua Palavra, dais vida a toda a criação e envolveis com vossa ternura tudo o que existe. Tua misericórdia nos sustenta e nos acolhe como filhos e filhas muito amados. Derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza da nossa casa comum. Como teu Filho Jesus, palavra se fez carne, também nós, como igreja que se encarna,
armamos nossa tenda na Amazônia, para sermos presença junto às mulheres e homens, populações nativas e migrantes, que vivem nos beiradões, nos centros urbanos e periferias de nossas cidades. Dai-nos o teu Santo Espírito, para que sejamos discípulos missionários, capazes de ouvir os clamores do teu povo e anunciar o teu amor, pois não existe amor sem entrega. Fazei que, reunidos em torno da mesa, possamos comer juntos do mesmo pão, da solidariedade, da partilha, da inclusão. Suplicamos, ó Trindade Santa, tua proteção e tua bênção da nossa Assembleia Sinodal Arquidiocesana. Te pedimos pelo coração paterno de São José e por Maria, nossa Mãe, a Imaculada Conceição. Amém. Recebemos é prova do seu amor, é o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito e louvado seja o Pai nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito e louvado seja o Pai nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. O fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus,
Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Rezemos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai de misericórdia. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce em nós os laços da amizade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando todos a uma só voz.
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Neste momento, o cardeal Steiner eleva o corpo de Cristo. Adoremos. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Neste momento, o cardeal Steiner eleva o sangue de Cristo. Adoremos. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Leonardo, e os bispos auxiliares José e Tadeu, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas que serviram a nossa arquidiocese de Manaus, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Com amor e confiança, irmãos e irmãs, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Nós todos somos felizes porque participamos da ceia do Senhor. Irmãos e irmãs em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos conduz a todos à vida eterna. Amém. Manhã pelas redes sociais da Rádio Rio Mar FM, este é o momento da Sagrada Comunhão. Nós possamos nos manter em oração e comungar espiritualmente junto à Igreja de Manaus, que aqui se encontra na Catedral Nossa Senhora da Conceição. Venham
Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhando a estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, impede a nós sermos. Dá-nos, Jesus, teu poder, de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. E renovem a esperança no Senhor. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais os vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por esses dons do vosso Filho viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia a todos e todas. Bem, eu estou aqui sou o Padre Alcimar, um dos assessores da Pastorais Sociais e também vice-presidente da Caritas. E nós estamos articulando e organizando o Grito dos Excluídos e Excluídas. Há 28 anos a igreja, não importa qual governo, ela está na rua. O Grito dos Excluídos tem como lema sempre a vida em primeiro lugar. Como tema. E o lema deste ano, Brasil 200 anos, independência para quem? Pode ser que esse título não diga nada a ninguém, mas para os indígenas, por exemplo, que há 500 anos que o Brasil supostamente foi descoberto e que já morava aqui bem antes, muitas etnias ainda não têm sua terra garantida. 200 anos de independência para quem? Se a gente dá uma olhada na história, o privilégio que iniciou na descoberta continua o privilégio de hoje. Nesses 2 anos de pandemia, o Brasil gerou 47 novos bilionários. E o mundo, 573 novos bilionários. À medida que a elite enriqueceu, sobretudo no Brasil, empobreceu muito mais a nossa população.
É só ir ao supermercado, é ir às ruas e nós perceberemos quantos pobres estão aí à míngua, sem esperança, o que é pior. E por isso, então, nós convidamos a todos e todas, aqueles que ainda ficam indignados com essa situação, gritar por justiça ambiental, por dignidade, por trabalho, por melhoria de vida, para que de verdade a gente possa, pelo menos, ser ouvidos por Deus, com certeza, talvez pelos nossos governos. Mas a gente não deixa de gritar. Uma vez que a gente não grita, uma vez que a gente nos posiciona, tem duas coisas. Diante das injustiças, se você se cala, você é conivente com elas. E também a gente se deixa de ter esperança. Nós somos portadores da esperança, seguidores do Deus da esperança. E Ele, desde o início que se manifesta ao povo, Ele viu os sofrimentos do seu povo, Ele ouviu os gritos do seu povo e desceu para libertá-lo. E Ele continua fazendo isso, sempre através da gente. E nós somos convidados, portanto, a ser a voz, os olhos, as mãos, a esperança de Deus no meio do nosso povo. Então, amanhã, às 15 horas, será a concentração, às 15h30, a missa pela Amazônia, presidida então pelo nosso cardeal. Depois sairemos encaminhadas, subindo a Avenida Brasil até o Monumento da Ponte. A missa será no Centro de Convivência Madalena Arcidal, ali no início da Avenida Brasil. Então, repetindo, no Madalena Arcidal, às 15 horas concentração, 15h30 missa pela Amazônia, em seguida sairemos encaminhada até o Monumento da Ponte. Sintam-se convidados. Vocês devem ter estranhado um pouquinho aquela entrada da catedral que está vedada e devem ter escutado pelos meios de comunicação as informações referentes ao que ocorreu. Deixa a gente esclarecer melhor o que aconteceu. Há 2 dias tivemos um deslocamento de uma das colunas que sustenta o mezanino, que é essa parte superior, também chamada de coro, que dá acesso às galerias superiores. Nós chamamos a Defesa Civil para fazer uma avaliação imediatamente. Chamamos também o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico, aqui em Amazonas. 2 técnicos e 2 engenheiros. Chamamos também a Secretaria de Cultura do Estado, que também enviou outro engenheiro para fazer a avaliação. Então, a Defesa Civil achou por bem interditar a área, essa parte de entrada, e logo imediatamente a Catedral acionou uma empresa com um grupo especializado para fazer a contenção dessa parte superior do mezanino, para evitar risco de desabamento. A gente descobriu que existe talvez uma possibilidade de afundamento dessa parte da catedral, mas é uma avaliação que está ainda sendo feita. Portanto, durante o período de 1 mês, essa parte de entrada ficará ainda fechada, e o IFAM, que lida com a questão do patrimônio histórico, essa parte arqueológica, juntamente com a Secretaria de Cultura e mais a Catedral, estarão já tomando providências para que a gente possa resolver essa situação, esperando ainda que a Catedral, em breve, possa entrar em reforma, como uma promessa que nós aguardamos faz tempo. No entanto, fora de risco, essa parte onde nós estamos aqui, participando da celebração, fica interditado apenas essa parte de entrada. Esse é o esclarecimento. Obrigado. Muito bem. Então não nos assustemos. A catedral está firme e a nossa igreja está firme. As escutas que foram realizadas nas comunidades nos fizeram ver uma força sem igual da nossa arquidiocese. Talvez precisa ser melhor distribuída, melhor canalizada. Por isso essa Assembleia Sinodal, para que a gente perceba a nossa presença, para que a gente perceba algumas das nossas ausências, para que nós construamos respostas missionárias, proféticas, sinalizando o reino de Deus. A comissão da nossa pastoral vai ir nesse processo em que o bispo Dom Leonardo, nosso cardeal, entregar o instrumento de trabalho, o fruto desta caminhada em que a gente percebe a nossa força
e os nossos desafios. Então, Dom Leonardo, hoje essa missa foi bem pensada, bem preparada, porque aqui estão os representantes leigas, que vão participar da Assembleia Sinodal no mês de outubro, e também os párocos e os coordenadores de setores, pastorais e movimentos, e a nossa igreja. Vamos chegar em torno de 200 pessoas. Então, é a participação. Mas esse processo, ele começou já há mais de um ano, foi março. E nós estamos na primeira fase, depois fizemos a segunda fase. A gente pode chamar que outubro seria a terceira fase. E esse instrumento de trabalho contém a síntese das escutas das comunidades. Como está dizendo, é um instrumento de trabalho e precisa ser trabalhado, aprofundado, refletido. Eles vão ser entregues agora solenemente. Por isso, Dom Leonardo e os bispos auxiliares, os vigários episcopais, por gentileza, vocês podiam vir um pouco aqui mais na frente. E vou passar para o Dom Leonardo, e o Dom Leonardo vai passar, que vão passar o documento depois para os coordenadores de setores. Então, aqui está do Monsenhor Sabino, da área. O Monsenhor vai passar, né, tudo para ele, porque lá são várias paróquias das regiões episcopais. Cadê o Monsenhor? Aí o Monsenhor Sabino, ele vai. Isso. E depois, Dom Tadeu, né, também está recebendo. Aqui. O Dom José. Então, aqui está a entrega simbólica, mas o material aqui são muitos livros que depois vocês vão passar para os de setores. Pode ser assim, mas pode ser já hoje na sacristia, lá eles vão se aproximar e vão receber. As pastorais, não tem um coordenador das pastorais, né? O Francisco Meirelles chegou dos leigos. Então as pastorais se aproximam aqui, as pastorais. As pastorais se aproximam e vão recebendo, já agora solenemente da mão do cardeal. Tá bom? As pastorais que estão presentes, pastorais, movimentos e serviços. Movimentos de trabalho aos delegados que participarão da Assembleia Sinodal Arquidiocesana, que vai ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de outubro, com a presença dos delegados, que são representantes das pastorais, movimentos da Arquidiocese de Manaus. Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, acontece a Assembleia Sinodal Arquidiocesana. Os pastorais movimentos da Arquidiocese de Manaus se organizam em fila para receber o instrumento de trabalho de Dom Leonardo.
Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todas as comunidades, que não foram só comunidades, os presbíteros deram a sua contribuição, os diáconos permanentes, a vida religiosa, as novas comunidades, a periferia, as comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Foi uma participação extraordinária. É claro que a gente sempre sonha a participação de todos. Não houve a participação de todos, mas houve uma belíssima contribuição. Eu comentando lá em Roma com os outros cardeais, disse, mas isso é possível? Eu disse, porque já é uma tradição na arquidiocese de envolver as comunidades nas reflexões e nas decisões de evangelização. Obrigado pela participação de todos, os nossos padres ajudaram tanto nas regiões episcopais, nos diversos setores, mas também, de modo especial, queria agradecer a participação da comissão. A comissão teve um trabalho meio extenuante, mas o fizeram com boa vontade, sempre pensando o bem da nossa igreja, da arquidiocese. A todos vamos dar uma salva de palmas. Final da celebração. Que Deus Todo-Poderoso vos livre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, em abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. O Senhor seja convosco. Abençoe-vos, o Deus da misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De Deus, coração portando Jesus, Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um coração quer assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Queria agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs. Eu queria agradecer o apoio, as orações. De modo especial, queria agradecer o apoio, a dedicação de Dom José e Dom Tadeu, nós que moramos juntos, também de Monsenhor. Esse momento em que a gente se sente assim meio pequeno, até parece que a batina pesa mais ainda. E que nós possamos continuar a caminhar, meu desejo é servir ainda mais e melhor, mais e melhor. E que nós como igreja possamos sempre estar muito perto dos pequenos e dos pobres. Na pequena palavra que o Papa me deu uma palavra de esperança, mas especialmente uma palavra para que nós fôssemos realmente uma igreja fiel. E esse é o propósito do nosso sínodo. Meus irmãos e irmãs, idem em paz e o Senhor vos acompanhe.
Imagens do clero arquidiocesano de Manaus, em saída após a celebração eucarística, também momento da entrega dos instrumentos de trabalho que serão utilizados na Sinodal Arquidiocesana. O Leonardo saindo juntamente com os bispos auxiliares. A você que acompanhou pelas redes sociais da Rádio Rio Mar FM, nosso muito obrigada. Agora nós já nos preparamos para a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de outubro, na Arquidiocese de Manaus. Hoje, nesta celebração, os delegados, que são os representantes das pastorais e movimentos da Arquidiocese de Manaus, receberam os instrumentos de trabalho que serão utilizados nas pastorais, movimentos e depois já na Assembleia Sinodal Arquidiocesana. A matéria completa você acompanha no site da Arquidiocese de Manaus. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, evangelizando a Amazônia.